Você já ouviu alguém dizer que financiar é jogar dinheiro fora? Ou então aquela frase clássica: se eu fosse você, eu comprava à vista. Talvez você já tenha escutado também que consórcio é o melhor caminho, ou que leilão é onde os ricos compram patrimônio barato. O curioso é que essas 4 opiniões costumam vir de pessoas extremamente confiantes. O problema, 2 delas, 3 delas ou até todas elas podem estar erradas ao mesmo tempo. Porque existe uma pergunta que quase ninguém faz quando vai comprar um carro ou qualquer outro tipo de bem de valor relevante. E essa pergunta vale milhões ao longo da vida. Qual dessas estratégias realmente gera mais patrimônio no final? Porque a verdade é que a maior parte das pessoas olha apenas para a parcela, olha apenas para o valor da prestação, olha apenas para o desconto. Mas riqueza não é construída olhando uma parcela. Riqueza é construída olhando patrimônio. A pergunta não é o quanto você paga por mês. A pergunta é quanto de patrimônio você vai ter no final do período. Se você entender isso, você vai enxergar comprar à vista, financiamento, consórcio e leilão de uma forma completamente diferente. Existe um erro gigantesco que acontece em praticamente toda a conversa sobre compra, sobre aquisição de bens. As pessoas, elas tratam estratégias diferentes como se fossem iguais. Alguém diz, compra à vista, outro vai lá e responde, eu financiei, o outro vai lá e fala, eu fiz um consórcio, e cada um acredita que fez o melhor negócio, mas ninguém para comparar patrimônio acumulado. E para isso você precisa analisar o mesmo período de tempo, fluxo de caixa, liquidez, custo de oportunidade e principalmente o cenário econômico. Porque não existe uma resposta que é universal. Existe a resposta adequada para cada situação e para cada pessoa. E isso muda completamente a forma de debate, muda completamente o jogo. Então vamos começar pela estratégia mais respeitada no Brasil, a compra à vista. Existe quando uma aura de superioridade em torno dessa estratégia. Quem compra à vista costuma ser visto como alguém financeiramente inteligente, e muitas vezes realmente é. A lógica, ela querendo não parece perfeita. Você paga uma vez, não paga juros, consegue negociar descontos e não fica preso a parcelas. Fim da história. Só que não, porque existe uma pergunta que quase ninguém faz. O que acontece com o dinheiro que saiu da sua conta? Imagine que alguém possua, por exemplo, 500 mil reais investidos. Essa pessoa, ela usa todo esse dinheiro para comprar um imóvel à vista. Ela eliminou juros, mas também eliminou liquidez, eliminou flexibilidade, eliminou a capacidade daquele capital continuar trabalhando. E aqui parece um conceito extremamente poderoso: custo de oportunidade. Porque toda decisão financeira, ela tem um custo que é invisível. O dinheiro que ele foi usado para comprar um bem, ele deixa de gerar retorno. Ele deixa de trabalhar ao seu favor. E em alguns cenários, isso muda completamente a lógica matemática. Imagina que uma pessoa possui um capital investido, rendendo acima da inflação, e ao mesmo tempo ela consegue uma condição de parcelamento ou financiamento com custo relativamente baixo. Dependendo da diferença entre os dois números, manter o dinheiro investido pode gerar mais patrimônio do que descapitalizar tudo. E é exatamente aqui que muita gente começa a ficar desconfortável. Porque nós fomos ensinados a acreditar que a compra à vista, ela sempre vence. Mas não, nem sempre a compra à vista vence. Comprar à vista elimina juros, sim, mas também pode eliminar oportunidades e retorno. E essa frase, ela muda completamente a forma de enxergar patrimônio. Do outro lado da mesa está o grande vilão das finanças, o financiamento. Durante décadas ele foi tratado quase como um pecado financeiro. Mas será que ele merece essa fama? A resposta depende, porque o financiamento não é um produto, é uma ferramenta. E ferramenta boa ou ruim depende de como ela é utilizada. Se uma pessoa financia algo que não consegue pegar, o financiamento ele sim vira um problema. Se ela compromete grande parte da renda, vira um problema. Se os juros são abusivos, vira um problema. Mas existe um detalhe interessante: nem todo financiamento nasce em um cenário de juros altos. Nem toda a economia vive de inflação baixa. Nem toda aplicação ela rende pouco. E quando esses fatores são combinados, a conclusão ela muda. Então você tem que pensar o seguinte: imagine um financiamento que é contratado em um ambiente de inflação elevada. Com o passar dos anos, a renda sobe, os preços sobem, mas a dívida contratada ela continua baseada nos valores do passado. Em alguns casos, a inflação ela trabalha a favor do devedor. Enquanto isso, o dinheiro que não foi usado na compra, ele pode continuar investido. E é por isso que alguns investidores experientes, eles financiam, mesmo tendo dinheiro para comprar à vista. Não é porque gostam de dívida, mas porque entendem sobre a alocação de capital. Financiamento, no final das contas, não é sinônimo de burrice financeira. Financiamento ruim é burrice,
Financiamento mal planejado é burrice, mas financiamento por si só não é. Mudando de avenida, a gente chega até o consórcio. Talvez o produto financeiro mais mal compreendido do Brasil. Muita gente trata consórcio como investimento. E isso já cria um problema grande, tá? Porque consórcio não é investimento. Consórcio é planejamento de compra. Aí sim, são coisas completamente diferentes. Você entra em um grupo, contribui mensalmente, espera a contemplação por sorteio, ou você vai lá e dá um lance. Recebe a carta de crédito, ponto, compra seu bem. Não existe geração de riqueza automática, não existe rentabilidade mágica, não existe milagre financeiro. Consórcio não é investimento, é uma forma de compra parcelada sem garantia de prazo. Essa é a definição que muita gente deveria ouvir antes de contratar um consórcio. Mas isso significa que consórcio é ruim? Também não. Ele possui vantagens reais, como disciplina financeira, parcelas menores, juros simples ao invés de juros compostos, que são tradicionais ali do financiamento, mas possui limitações importantes. A principal delas é o tempo. Você pode ser contemplado rapidamente ou você pode esperar anos. E esse fator sozinho já muda completamente o cálculo financeiro. Por quê? Tempo também tem valor. Existe ainda um primo distante de toda essa discussão, que é o leilão. Talvez a modalidade que mais desperta curiosidade. Por quê? Quando alguém escuta que um imóvel foi comprado por 30% ou 40% abaixo do valor de mercado, a atenção ela dispara. Parece dinheiro fácil, parece oportunidade perfeita, mas quase sempre existe algo que não aparece no anúncio. Complexidade, risco, conhecimento, trabalho e muitas vezes insegurança jurídica. O leilão é provavelmente a modalidade com maior potencial de geração de patrimônio, mas também é uma das que mais exigem uma preparação maior, porque desconto não significa lucro automático. Você precisa analisar a documentação, a situação do imóvel, custos ocultos, possíveis passivos, prazo de desocupação e uma série de fatores que o investidor comum geralmente ele ignora. Por isso, existe uma relação interessante. Quanto maior a oportunidade, maior costuma ser a necessidade de conhecimento. Mas existe um fator que conecta todas essas modalidades e quase ninguém fala dele, que é o fluxo de caixa. Porque riqueza não é apenas patrimônio, é também sobrevivência financeira ao longo do caminho, ao longo da trajetória. Uma compra à vista, ela gera uma saída enorme, uma descapitalização imediata. Um financiamento, ele distribui uma saída e o pagamento ao longo do tempo. O consórcio cria outra dinâmica, já o leilão, ele gera uma necessidade de caixa concentrada. E isso ele muda completamente a realidade de cada pessoa. É exatamente aqui que surge o maior erro das comparações financeiras. O erro que invalida quase todas as discussões da internet. As pessoas elas comparam estratégias usando horizontes diferentes de tempo. Comparam uma compra à vista com um financiamento de 35 anos. Comparam um consórcio contemplado rapidamente com outro que demorou anos. Comparam cenários econômicos completamente diferentes. E aí chegam a conclusões equivocadas, conclusões que estão erradas. A maioria das pessoas não compra estratégia, não compara estratégia. Elas comparam histórias. E histórias, elas podem enganar. A única forma correta da gente comparar é trazer tudo para o mesmo horizonte, mesmo prazo, mesmo valor do bem, mesmo cenário econômico, mesmo ponto de chegada. E aí só então é possível você se responder quem terminou com mais dinheiro, qual é o melhor caminho, quem preservou mais caixa, quem assumiu mais risco ou quem ficou mais rico. Porque existe algo capaz de transformar a melhor estratégia em uma péssima estratégia. O cenário econômico, juros mudam, inflação muda, crédito muda, rentabilidade muda, o Brasil muda, o mundo muda. E a estratégia vencedora muda junto. Então a melhor estratégia hoje pode ser a pior estratégia daqui a 5 anos, 10 anos. Por isso, investidores inteligentes, eles não se apaixonam por ferramentas. Eles se apaixonam por análise. Talvez a pergunta nunca tenha sido: é melhor eu comprar à vista, financiamento, consórcio ou entrar em leilão? Talvez a pergunta correta seja: qual dessas estratégias faz mais sentido para minha realidade financeira e o momento atual da economia? Porque patrimônio, ele não cresce através de fórmulas prontas. Patrimônio, ele cresce através de decisões inteligentes. E decisões inteligentes levam em consideração renda, liquidez, objetivos, risco, tempo e, principalmente, o cenário
da economia. Então imagine quatro pessoas chegando exatamente ao mesmo destino. Uma foi de avião, uma foi de carro, uma foi de ônibus e a outra foi de navio. O destino é o mesmo, mas o custo, o tempo, o conforto e a experiência foram completamente diferentes. Com patrimônio acontece a mesma coisa. À vista, financiamento, consórcio, leilão. Nenhum deles automaticamente certo ou errado. O que importa é qual caminho te leva mais longe, sem destruir as suas finanças no percurso. E aqui no nosso canal, no canal da Sync, nosso objetivo não é te entregar respostas prontas, é te ensinar a fazer as perguntas certas. Porque quem aprende a perguntar melhor, toma decisões financeiras melhores, consequentemente mais inteligentes. E quem toma decisões melhores, constrói patrimônio de verdade. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque enquanto muita gente continua discutindo qual estratégia é melhor, você aprende a comprar do jeito certo, a escolher a rota certa. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau.